Esse é o texto de hoje, Tiago, capítulo 2, do verso 14 até o verso 18. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Na verdade, amados, nós vamos ler, eu não coloquei aí, eu coloquei na paráfrase, mas não coloquei aqui. Mas nós vamos ler até o versículo 26, porque é um parágrafo único e eu terminei num post colocando aí. Coloquei na paráfrase, mas não aí. Então, deixa eu ler o restante, para vocês perceberem. 19 agora. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado? Deixa eu organizar aqui a vida. Espera um momentinho, só viu? Eu esqueci de mutar vocês. Então eu vou mutar todo mundo, fica melhor. Tá? Para a gente tirar o barulho, certo? Pronto, fica melhor. Versículo 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Esse texto aí foi o texto que Lutero achou muito complicado. Verificais que uma pessoa justificada por obras, justificada é declarada justa, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz, a prostituta Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Muito bem. A paráfrase que eu coloquei, também vocês vão lembrar que é 1942, do pastor William Taylor, que foi um missionário que veio aqui trabalhar com os batistas e escreveu um comentário sobre a Epístola de Tiago. Aí ele faz uma paráfrase sempre antes de começar o texto. Ele diz assim, já vistes que ouvir sem obedecer é iludir-se a si mesmo. Já aprendestes que uma religião que consiste tão somente em cerimônias e palavras, sem o domínio da língua, sem a sociabilidade caridosa e sem a boa moral é vã. Outro sim, convençamo-nos agora que, da mesma forma, uma fé religiosa que consiste unicamente de crenças do intelecto, sem vida santa e ativa que corresponda, é ociosa, insensata, hipócrita e nenhum valor tem perante Deus para tornar justa à sua vista essa alma. Pois que adianta ter fé nesse sentido de crença em dogmas, se não tiver obras de santidade e boa moral? Pode essa fé salvar alguém?
Essa fé é da mesma categoria da caridade de lábios, que diz a um irmão nu e hirto de frio, ou mesmo a uma irmã paupérrima: adeus, passa bem, conserva-te sempre bem vestido, bem alimentado e durante o inverno rigoroso, aquecido por um bom fogo. E, no entanto, não lhe dá nem um bocado de pão, nem carvão, nem capa ou cobertor, nem hospitalidade. Igual é a vossa fé, que julga que a mera divisa Deus é um só, vos abrirá as portas do paraíso, certo? Essa é a colocação. Então, a argumentação aqui de Tiago é que a fé sem obras, inclusive está no título lá do parágrafo, a fé sem obras é uma fé que não serve para nada, é uma fé inútil, é uma fé morta, né? E aí nós fizemos algumas colocações aqui. Primeiro, a fé é uma doutrina cristianismo. O pecador é salvo pela fé. Vocês vão lembrar que esse texto de Efésios 2, 8 e 9 diz que ninguém é justificado por obra da lei, mas pela fé. Romanos 1, 17 vai dizer que o justo vive pela fé. Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Paulo vai dizer em Romanos que tudo que é feito sem fé é pecado, tá certo? E aí, essa é a ideia. É por isso que houve um problema muito sério, porque se de um lado Paulo vai dizer que o justo vive pela fé, que de um lado o pecador é salvo pela fé, de que sem fé é impossível agradar a Deus, e que tudo que é feito sem fé é pecado, do outro lado, Tiago vai dizer que a fé sozinha, a fé tão somente, a fé precisa estar sendo operada, trabalhada junto com as obras, certo? E uma pessoa não é justificada por obras, pela fé tão somente, mas também por obras. E essa noite a gente vai procurar entender isso. Então vamos dar uma recapitulação do começo de Tiago, né? Para Tiago, o cristianismo autêntico é aquele que se mostra na prática, primeiro, pela perseverança nas tribulações. Nós estudamos sobre isso, vocês vão lembrar, não é? Quando diz que a gente deve perseverar nas tribulações. Se mostra pela obediência à palavra em vez de meramente ouvi-la. Também está nesse texto aí. Se mostra pelo controle da língua. Se mostra pelo amor a Deus e ao próximo. E pelo exercício da misericórdia para com todos, especialmente para com os pobres. Então, chegamos até aqui, capítulo 2, tá certo? Lembrem-se que eu disse no começo do estudo de Tiago, que Tiago a preocupação de Tiago é trazer a praticidade para o cristianismo, certo? A preocupação de Tiago é mostrar como devem ser realmente os verdadeiros cristãos, né? Essa colocação. E Tiago vai usar o termo fé em 3 sentidos. Fé pessoal, no Senhor Jesus, que é aprovada pelas tribulações. Confiança na revelação de Deus e de Jesus Cristo, suas promessas, poder e disposição para atender o crente, capítulo 1, verso 6. E aderência às doutrinas do cristianismo, uma profissão de fé em Deus e em Jesus Cristo. A gente vai entender um pouco melhor isso daqui a pouco, certo? Mas é só para vocês entenderem aqui, quem está chegando hoje nunca participou do estudo, então para entender que Tiago, alguém disse que Tiago é o sermão do monte do Novo Testamento aí, não é? É colocado em prática. Muito bem. E aí ele vai começar a mostrar a fé que não salva. Tá? Ele vai falar de uma fé que salva, daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. E ele vai começar também a falar de uma fé que não salva, né? Esse material aqui, hoje eu peguei o material do Hernandes Dias Lopes, eu peguei o material do pastor William Taylor e eu peguei o material do Russell Shedd, para nos ajudar a entender melhor, né? Então, qual é a fé que não salva? Primeira coisa, você precisa saber que nem todas as pessoas que dizem crer em Jesus estão salvas. Mateus 7:21 diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, essa é a coisa que a gente precisa entender. Qual é a fé que não salva, então? Primeiro, é uma fé que não desemboca em uma vida santa. Tá certo?
é uma fé destituída de santidade, é uma fé sem santidade. Então, a fé sem santidade é uma fé morta. Não é? A fé morta está divorciada da prática da piedade. Há um hiato, um abismo entre o que a pessoa professa e o que a pessoa vive. Ela crê na verdade, mas não é transformada por essa verdade. A verdade chegou na sua mente, mas não desceu ao seu coração. Ela disse que crê, dizer que crê sem viver é ter uma fé morta. Olha como isso é sério, tá certo? Dizer que crê sem viver é ter uma fé morta. Então, em primeiro lugar, uma fé morta é uma fé destituída, tá certo? De santidade, tá? Destituída dessa transformação que a pessoa passa quando a pessoa se converte. Então, vamos lá, você entender isso melhorzinho. O ladrão se converteu, ele entregou a vida a Jesus, confiou em Jesus, continua roubando, continua ladrão. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. A gente vai lembrar que quando Zaqueu, que era um publicano, que se falava de roubo, não é? Aquela questão toda, a gente vai lembrar que Zaqueu, quando recebe Jesus em sua casa, ele faz aquela palavra de que quem ele roubou ele vai devolver e tá, aquela coisa, porque e aí o Senhor Jesus vai dizer, verdadeiramente esse aqui é filho de Abraão, a salvação chegou nessa casa, tá? Então é preciso que haja uma vida santa, certo? Uma coisa não é dissociada da outra. Segunda coisa, a fé que não salva é a fé meramente intelectual. A pessoa consente com certas verdades, mas não é transformado por essas verdades. Ela entende, ela recebe, ela aceita, ela concorda com aquilo, tá certo? Então, esses dias eu vi uma pessoa que chegou para mim e disse assim: eu nunca poderia ser católica, porque eu não concordo com imagem, não concordo com aquilo ali, eu concordo com tudo aquilo que vocês evangélicos dizem. Então, o concordar com o que nós dizemos não torna essa pessoa salva, tá? Existem pessoas que consentem, que concordam, que aceitam, que simpatizam com o evangelho, simpatizam com a doutrina, leem a Bíblia, mas, no entanto, Tiago vai perguntar no versículo 14, ele vai dizer assim: pode acaso semelhante fé salvá-lo? Ele diz que não. A palavra semelhante significa, refere-se a um certo tipo de fé. A fé que é apenas verbal, em oposição à fé que é verdadeira. Né? E no versículo 14 ele diz que aproveita, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras. Então, primeiro, não tem a vida santa. Segundo, é só uma fé intelectual. Vamos lá para o terceiro. Eu coloquei aqui, as pessoas com a fé morta substituem obras por palavras. Elas conhecem as doutrinas, mas não praticam a doutrina. Elas têm discurso, mas não têm vida. Terceiro lugar, a fé que não salva é a fé que não produz frutos de arrependimento. Essa fé é ineficiente, inoperante e não produz nenhum resultado, certo? Ela tem sentimento, mas não ação, certo? E aí, ela tem sentimento, mas ela não tem nenhuma ação. Vocês vão dizer, a palavra de João Batista diz, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, porque as pessoas estavam vindo a ele se batizando, tá certo? E de todo jeito estavam vindo, porque viam nele a pessoa do profeta Elias, e aí estavam vindo de todo jeito sem arrependimento. Eles primeiro produzam frutos que possam mostrar que vocês realmente estão arrependidos. Tá? Então, essa é a história. Um crente vem para a igreja sem roupas próprias e sem comidas, e uma pessoa com a fé morta vê essa situação, não faz nada para resolver o problema do irmão necessitado. Tudo que ele faz é falar algumas palavras piedosas. E Calvino diz assim: só a fé justifica, mas a fé que justifica jamais vem sozinha. Tá? A fé que justifica, ela não vem sozinha. Quarto lugar, é uma fé sem valor.
versículo 20, ela diz assim: quero, pois, ficar certo ao homem sensato de que a fé sem obras é inoperante, sem valor, inútil, não serve para nada, tá? Não produz salvação, não traz salvação para a vida daquela pessoa que, que está nessa situação. Em quinto lugar, é uma fé incompleta. Tiago vai dizer que a fé sem as obras é incompleta, no versículo 22. Vê como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, pois pelas obras que a fé se consumou. Certo? São as obras que consumam a fé. As obras são a evidência da fé. Somos salvos pela fé para as obras. Se não tem obras, não tem fé. Presta atenção uma coisa. Quando eu estou falando aqui de obras, eu não estou falando apenas de caridade, vamos usar a palavra caridade, como alguma coisa que eu faço pela outra pessoa, pelo pobre, pessoa que está sem roupa, não. A fé aqui tem a ver também com atitudes que evidenciam a obediência a Deus, certo? Não são apenas obras de caridade, mas tem a ver aqui com frutos, tá? Tem a ver com tudo isso, certo? E em sexto lugar, no versículo 26, ele diz assim: como um corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Não salva ninguém. Essa fé intelectual, inútil, incompleta e morta, não salva ninguém. O pastor Hernandes Dias Lopes colocou uma coisa interessante, eu achei interessante colocar aqui para vocês. Primeiro, a fé dos demônios, né? Os demônios têm fé, e justamente Tiago vai dizer isso. Tiago vai dizer: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Olha o que é que ele vai dizer. A fé morta é uma fé que atinge apenas o intelecto. A fé dos demônios atinge o intelecto e também as emoções. Os demônios têm um estágio mais avançado de fé que muitos crentes, ou muitos que se dizem crentes. A fé dos demônios não é apenas intelectual, mas também emocional. Eles creem e tremem. Crer e tremer não é uma experiência salvadora. Uma pessoa salva pelo conhecimento que adquire, e uma pessoa não é salva pelo conhecimento que adquire, nem pelas emoções que demonstra. Faltou essa palavrinha. Uma pessoa não é salva pelo conhecimento que adquire, nem pelas emoções que demonstra, mas pela vida que vive. Olha que coisa interessante. Tá? Que tem muitos crentes que não têm a fé que o próprio demônio tem. Porque eles não só creem, mas eles tremem. Não é? E aqui, o pastor Russell Shedd, não está aí na palavrinha, mas está aqui no texto que eu queria ler para vocês. Quando ele diz assim: crês que Deus é um só, presta atenção, isso fazia parte de uma profissão de fé dos judeus. Não é? Vocês lembram que os judeus são monoteístas, então era a primeira parte da profissão de fé deles, que não existe outro Deus e Deus é único. Então eles eram contrários à ideia de ter muitos deuses. Mas assim, pastor Russell Shedd botou assim: não somente os demônios creem nessa verdade, mas os xiitas e os sunitas do Iraque, que demonstram seu ódio uns para com os outros, com chacinas de milhares de pessoas inocentes, incluindo criancinhas. Eles também creem que Deus é um só. Paulo cria no Deus único do Antigo Testamento, mas não foi capaz de tirar o impulso assassino que motivou ele a participar do martírio de Estevão. Não é? Tá certo? A fé em Deus por si só não transforma pessoas. É necessário o poder do Espírito Santo que Deus dá a todos os que verdadeiramente creem no Senhor Jesus. Por isso, a fé salvadora não pode se limitar a uma declaração que Deus é um. O monoteísmo, que é a crença num Deus único, não se limita aos crentes evangélicos, uma vez que os demônios creem até tremem de medo. Eles não têm como não crer, porque eles observam sempre que a sua atuação, a atuação de Deus em oposição às suas atividades inimigas. Provavelmente, ou possivelmente, os inimigos mais hostis do Evangelho são os muçulmanos. E os muçulmanos também creem que Deus é um só. Então, Tiago aqui está enfatizando
aquilo que esse tipo de pessoa acredita. Presta atenção, pastor Russell Shedd diz uma coisa interessante. Tiago aqui está enfatizando aquilo que esse tipo de pessoa acredita, não em quem ela confia. Olha que diferença. Eu posso colocar a minha confiança no sistema de crenças e não ter a minha confiança na pessoa de Jesus. Tá certo? Por isso, esse tipo de fé tão descomprometida e impessoal quanto a fé dos próprios demônios. Porque é apenas a fé em um sistema de crenças, tá? Sem uma relação pessoal com o Senhor Jesus. Porque o que adianta esse tipo de crença na existência de Deus, sendo que não leva o indivíduo a viver submisso ao Senhor? É por isso que esse tipo de fé, sem dependência de Deus, sem submissão, na verdade, é uma fé inferior à fé dos demônios. Porque a favor dos demônios está, pelo menos, o fato de que não somente acreditam que Deus exista, mas também tremem. Olha que coisa interessante. Veja, quando você escuta isso que eu estou falando, por favor, não vai sair daqui dizendo que o pastor Rinaldo disse que a fé em Jesus por si só é insuficiente. Não é? Tiago está atacando aqui a fé que desprovida de um relacionamento pessoal com Jesus. Uma fé que, como não tem esse relacionamento pessoal com Jesus, não tem dependência dele e não vive em submissão a ele. É uma fé que apenas a pessoa tem no sistema de crenças. O pastor William Tate coloca de dogmas ou em ritos. Tá certo? Por exemplo, vamos pensar aí nos católicos. Quando eu era católico, eu tinha um sistema de crenças, né, que me foi ensinado, chamado tradição, que é ensinado quando você começa na Igreja Católica, lá no catecismo, e você é ensinado, essa ideia de catequizar é a ideia de jogar na sua mente. Então, como é que eu aprendia no catecismo? Eu aprendia com perguntas e respostas. A pessoa perguntava, o catequizador, e eu, que era o catequizando, eu tinha que decorar respostas, tá certo? Então, aquilo ali vai sendo incutido na sua cabeça, tá? Mas não fazia diferença, porque eu saía da Igreja Católica, eu já tinha a mesma turminha que participava comigo naquela época do CJC, que era a Comunidade de Jovens Cristãos, né? Essa mesma turminha que a gente foi para congresso, com padre e tudo, é a mesma turminha que, quando acabava, a gente ia ali para os talos, ia lá para um outro restaurante, lá, uma outra churrascaria, não era restaurante, era churrascaria, ia tomar cerveja, tomar um montilo e passar a noite tocando violão. Por quê? Porque aquilo ali não fazia diferença, sabe? Aquilo ali era apenas um sistema de crenças. As crenças, é isso que o Tiago está dizendo. E sozinho não funciona. Ela é morta, quer dizer, ela não age, não há, é como um corpo sem o Espírito Santo, ou seja, um corpo sem o Espírito mesmo. Não serve para nada. Tá? Tá morto. Entenda isso. Deixa eu passar aqui um pouquinho. Aí, a fé dos demônios ainda. Os demônios creem que Deus é um só. Eles creem nisso. Os demônios creem na divindade de Cristo. Lembra? Quando Jesus chega lá em Gadareno, né, que estava aquele endemoniado, estava lá em Gadara, ele tinha um endemoniado gadareno, e aquele demônio lá na corte daquele homem diz assim: bem sei quem és, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tá? Então eles creem na divindade de Cristo. Os demônios creem na existência de um lugar de penalidades eternas. Né? Ele sabe que existe o inferno. Olha o que é que diz aqui em Lucas capítulo 8, versículo 31. Né? Quando Jesus se aproximou daquele homem gadareno que estava com a multidão de demônios, olha o pedido dos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo, quer dizer, que não os fosse mandado para o inferno. Tá? Então, eles creem que existe um lugar de penalidade eterna, que é o inferno. E, quarto, eles creem que Cristo é o supremo juiz que o julgará. Eles creem no julgamento final. Eles creem que todos os joelhos se dobrará diante de Cristo. Entretanto, os demônios estão perdidos, eternamente perdidos.
uma fé meramente intelectual e emocional nos coloca no mesmo patamar dos demônios. Ah, pesado, não é? Muito pesado. Muito pesado isso. Qual é a fé salvadora? Primeira coisa, a fé salvadora tem como base a palavra de Deus. Essa é a coisa. E aí ele cita dois exemplos, Abraão e Raabe. Abraão são duas pessoas totalmente diferentes. Abraão é amigo de Deus. Raabe era membro dos inimigos de Deus, porque Raabe era moradora de Jericó. Abraão era piedoso e Raabe era prostituta. Abraão judeu e Raabe gentia. O que é que eles tinham em comum? Ambos confiavam na palavra de Deus. A questão não é a fé, tá certo? Mas é o objeto da fé. Não é fé na fé, não é fé nos ídolos, não é fé nos ancestrais, não é fé na confissão positiva, não é fé nos méritos, é fé em Deus e em sua palavra. Sabe? Aquela confiança que nasce de um relacionamento, aquela confiança que é jogada aqui dentro, aquela certeza. A Raabe era, inclusive, a irmã Eliana, a Eliana da igreja. Tá certo? Raabe não tinha visto Deus, não tinha visto a coluna de fogo, não tinha visto as pragas, tá? Não foi ensinada de pequena, ela vivia no ambiente pagão, que era Jericó, era a primeira cidade de Canaã, ela vivia no ambiente pagão, ela era prostituta, mas a conversa que ela tem com os espias, ela revela a crença nesse Deus. É impressionante, amados, porque Raabe se torna uma ancestral de Jesus Cristo, do Senhor Jesus. Tá? O Senhor Jesus descende de uma mulher prostituta, de uma mulher que é gentia, e ela está lá justamente porque ela se tornou uma mulher que colocou a sua confiança nesse Deus, tá certo? E é um exemplo para cada um de nós. Aquela confiança que não duvida, aquela confiança que crê, aquela confiança que não tem nenhum... Abraão, ele vai crer que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, podia ressuscitar o filho dele, mesmo ele matando o filho, mas o Senhor Deus poderia ressuscitar o filho dele, certo? Lá em Romanos vai dizer que ele creu contra a esperança. Então, é uma fé baseada... Por que eles fizeram isso? Porque eles creram nas promessas que Deus tinha colocado ali na sua palavra. Essa é a primeira coisa, a fé é a base para Deus. Segundo, envolve todo o ser humano. A fé morta toca apenas o intelecto. A fé dos demônios toca o intelecto e também as emoções. Mas a fé salvadora atinge o intelecto, as emoções e também a vontade. A mente entende a verdade, o coração deseja a verdade e a vontade age com base na verdade, né? E aqui eu coloquei uma citação do Dietrich Bonhoeffer. Ele tem um livro pequenininho, muito bom, chamado O Preço do Discipulado. Certo? Vocês podem ler. Eu acho que eu tenho esse livro em PDF. Certo? Se depois quiserem, pode pedir no privado, não tem problema. Ele identificou a falta de boas obras na vida dos que professam fé em Cristo, como ele chamou de graça barata. Ele disse que a graça barata é o inimigo mortal da igreja. Graça barata quer dizer graça à venda no mercado como qualquer produto, certo? É graça oferecida como um tesouro inexaurível, quer dizer, um tesouro que não se esgota da igreja, que ele derrama em forma de bênçãos com mão generosa, sem questionar e sem limites. Graça sem preço, graça sem custo. A essência da graça é que a conta já foi paga, e uma vez paga, tudo fica à nossa disposição sem ter que pagar nada. Uma vez que o preço foi infinito, as possibilidades para usá-la e gastá-la são infinitas. A graça barata é a negação da encarnação, da realidade do Espírito Santo, do fruto, é uma figueira sem fruto. Olha como isso aqui está carregado de sentido, amados. Olha como é isso aí. Às vezes a gente pensa, puxa, Jesus morreu por mim, ele se entregou na cruz, eu agora tenho salvação, eu agora tenho tudo à minha disposição e eu não preciso pagar nada, tá certo? E eu posso viver aí sem limites, e eu posso viver sem questionar nada, sem preço, ele coloca aqui, sem custo, sem custar nada, não me custa nada. Tá?
é só para receber, é só bênção, só bênção, só bênção, só bênção, só bênção, só bênção. Ele chama isso de graça barata. Essa não é a verdadeira graça, certo? Essa não é a verdadeira graça, porque ele diz que a graça verdadeira envolve submissão, envolve um custo. Por isso que ele diz o custo do discipulado. Envolve um custo. E foi esse homem que se voltou contra o regime nazista. Isso custou para ele, tá certo? Então, ele viu muita gente que era cristão do lado de Hitler. Imagina, tá certo? E ele disse, não, ser cristão tem um custo. Ser cristão tem um preço, certo? Ser cristão significa ir para a cruz. Eu preciso pagar alguma coisa. Essa ideia de que o preço foi pago, tá? E eu posso fazer o que eu quero o tempo todo. Ele diz que sem frutos, sem ter o Espírito Santo, ele diz que isso não é uma graça verdadeira, tá? Então, primeiro, a fé salvadora tem a base na palavra de Deus, envolve todo o ser humano e conduz à ação, né? Ele cita 2 exemplos que priorizam ele cita 2 exemplos de ação. Primeiro, o exemplo de Abraão. Gênesis 15:6 diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Mas Gênesis 22, de 1 a 19, mostra a obediência de Abraão a oferecer o seu filho para Deus, crendo que Deus podia ressuscitá-lo. É o que eu falei. Abraão não foi salvo por obedecer a esse difícil mandamento. A sua obediência provou que ele já era salvo. Ele não foi salvo pela fé, mas as obras. Presta atenção nisso. Não é a fé com as obras que me salva, mas é a fé que produz obras. Olha como isso é diferente. Tá? Não é a fé com as obras, mas é a fé que produz essas obras. E aí o segundo, o exemplo de Raabe, que eu já falei aqui, tá? O imprescindível, o fundamental em nossa vida seria mostrar que a sua fé, a minha fé, está enraizada no amor de Cristo derramado no coração. Fé que, pelo amor divino, mostra a sua realidade. Essa é a ideia de Tiago. Tiago não está dizendo que a fé não salva. Está dizendo que uma fé que não produz fruto, uma fé que não produz mudança, uma fé que não se mostra numa vida transformada, essa fé não existe. Não tem como. Eu estou botando um texto aqui de 2 Coríntios 13:5. Paulo diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Certo? Isso é muito sério. E aqui deixa eu fechar aqui e a gente encerra. Então, eu quero que vocês saiam aqui nessa noite, esqueçam de tudo que eu falei, mas eu queria que vocês não esquecessem disso. A nossa fé não é uma fé, a fé cristã, a fé evangélica, a fé que nós professamos, a fé que a Bíblia professa, não é apenas uma fé mais obras. É uma fé que resulta, é uma fé que mostra, tá certo? Que se manifesta numa vida santa, numa vida... Porque, pensa comigo, eu tenho dito para os novos convertidos, vocês todos estão aqui, a maioria já, acho que todos, já passaram por classe de escola de novo convertido comigo, e eu sempre falo que evangelho chama-se relacionamento. É relacionamento que você tem com o Senhor Jesus. Certo? Que relacionamento é esse que eu tenho com Jesus se não existe obediência? Que relacionamento é esse com o Senhor Jesus se não existe submissão? Que relacionamento é esse com o Senhor Jesus em que a vontade minha prevalece a vida o tempo todo sobre a vontade de Deus para a minha vida? Então, se a minha vida está desse jeito, então tem alguma coisa aí que está complicada. É isso que Tiago está dizendo. Por que Tiago escreve isso aqui? Ele escreve isso aqui para despertar a igreja.
Ele escreve isso aqui para que o pessoal se analise, para não chegar no último dia e o pessoal não ter surpresa e achar que vai para o céu e ouvir de Jesus dizendo: apartai-vos de mim, malditos. Certo? É isso que ele está querendo. A preocupação de Tiago aqui é justamente essa. Então, é a palavra para cada um de nós, amados. Não é só preocupação com os pobres. É uma vida de submissão, é uma vida em amor, é uma vida que mostra um fruto, que mostra os frutos, tá? Porque Paulo vai dizer que o fruto do Espírito e começa a relatar o fruto do Espírito. Quer dizer, se alguém se converteu 5, 6, 10 anos e o fruto do Espírito não existe, então o Espírito não está operando na vida dessa pessoa. Tá? Será que Deus não está agindo nessa pessoa? O Deus vivo não está agindo nessa pessoa? É isso que ele está dizendo. É essa preocupação dele aqui, que é a preocupação da Bíblia toda. Paulo vai falar isso, e eu procurei mostrar isso para vocês. Paulo vai falar dessa questão, tá certo? E Jesus também vai falar dessa questão. E ele está dizendo assim: se você realmente tem fé, eu tenho fé. E aí você precisa estar me ouvindo agora, pensar se essa fé sua não é só uma fé intelectual. Não é apenas um assentimento a uma série de doutrinas e tradições que você ouviu. Você precisa parar e pensar nisso. Será que essa fé é uma fé que veio de um relacionamento pessoal submisso, obediente, de amor a esse Deus? O Senhor Jesus diz assim: aquele que me ama vai guardar as minhas palavras. Então, eu amo a Deus, mas eu não guardo a palavra dele, então será que eu amo? Não é? E aqui, percebam. Tiago vai dizer no verso 22, que eu quero encerrar, ele está dizendo assim: a fé operava juntamente com as obras. Quer dizer, as duas trabalham juntos. Você tem fé, essa fé não tem acordo, ela vai ser manifestada. Vai ter mudança na sua vida, não é? Vai ter mudança. Você era ladrão, não é mais ladrão. Você era homossexual, já não é mais homossexual. Você era prostituto, já não é mais prostituto. Não é? Você era viciado, vai deixar de ser viciado. Tá certo? Não significa que às vezes as coisas não acontecem do dia para a noite, mas eu já disse para vocês, eu não sou o que devia ser ainda, mas também não sou o que eu fui. Eu estou no caminho. Essa semana eu vi a mensagem do pastor Luciano Subirá, interessante, e ele dizia o seguinte, que o cristianismo é porta, caminho e alvo. Todos nós passamos pela porta, quando passamos pela porta, começamos a andar no caminho. E andamos no caminho em direção ao alvo, certo? Isso é bem interessante, tá certo? O cristianismo é isso. Então, que nós possamos refletir, pensar direitinho, analisar as nossas vidas, ouvir Deus, certo? Para que assim a gente possa, como eu diga muita gente, a gente não ter surpresa no dia do juízo. Ok? Alguém quer falar? Porque a gente não pode demorar muito por causa de Fernanda e o Washington. Alguém quer falar? Quer fazer uma pergunta? Entendeu? Não entendeu? Questionou? Não concordei? Essa é a hora. Tá não, todo mundo caladinho hoje, ó. Tá vendo? Entenderam tudo. Que coisa boa. O pessoal tá com sono. Pastor, Jackson, diga aí, Jackson. a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas Sim. existe outra possibilidade de ter fé, olhando esse contexto aí de Raabe, sem ouvir a palavra de Deus? Ou seja, a Não, gente a pode fé. dizer que em algum Sim. momento Raabe ouviu a palavra de Deus e ela teve fé. Sim. Deu para entender mais ou menos? Não entendi. Eu fiquei mais para menos do que para mais.
Tente de novo. Então, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir Sim, e ouvir a sim. palavra de Deus. No caso, o único modo de ter fé ouvindo a palavra de Deus ou existem outros modos? Não, a fé vem pela palavra de Deus, não é? Eu posso... Veja, Paulo está falando ali, esse texto que Paulo está falando, vamos ver se eu consigo entender o que você está colocando. Ele está falando num contexto de pregação. Ele está falando num contexto de pessoas serem enviadas, tá certo? Então, nesse contexto de pessoas serem enviadas, tá certo? A gente precisa lembrar que quando Paulo está pregando, não existe ainda o Novo Testamento para ser lido, não existem os evangelhos, então a tradição era uma tradição oral, tá certo? As cartas eram passadas pelas igrejas, então nesse sentido ouvir, tá certo? Mas eu posso também ler, não só ouvir, mas o ler a palavra de Deus também. Se eu entendi bem essa sua pergunta, então eu poderia dizer que não só ouvir, mas também ler a palavra, mas sempre a fé está ligada à palavra. A fé ela nasce em mim sempre através da palavra de Deus. Sempre através da palavra de Deus. Não sei se é isso. Se não for, me ajude a entender melhor. Sua pergunta. É porque eu estava pensando no contexto de Raabe, como ela Sim. era de um povo que era inimigo de Deus, né? Aí como é que ela teria acesso à palavra de Deus? Então, deixa eu lhe dizer aqui, não é? Veja em Josué capítulo 2, olha o que é que ela diz para os espias. Quando os espias são procurados, corre na cidade a notícia de que tinha gente, um espião, ela esconde os espias e de noite, quando eles estão para dormir, ele vai lá em cima do telhado e para conversar com eles. O que é que ela diz? Bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Olha que firmeza essa mulher tem. E que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor, e é interessante porque Senhor aqui nas duas palavras que ela coloca, é o Senhor da aliança, é o Senhor que se manifesta pela aliança. Secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saíres do Egito, e também o que fizeste aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela já tinha ouvido, tá vendo que ela sabia de tudo isso? Notícias chegaram, sabe? Se espalhou o que Deus tinha feito. Esse espalhar o que Deus tinha feito fez com que ela colocasse essa confiança de dizer que só o Senhor. E aí, quando ele diz só o Senhor, é o Senhor da aliança. Só o Senhor é Deus em cima nos céus e Deus embaixo na terra. Quer dizer, ela percebeu que ela está reprovando todos os deuses que ela já cria. Ela diz só o Senhor é Deus lá em cima e só o Senhor é Deus aqui. Quebrou aqui já. Então, mas isso, certamente, ela já tinha ouvido, porque ela relata aqui, né? Ela relata o Mar Vermelho, ela relata a questão do Egito, ela relata o que aconteceu com os reis dos amorreus. Então, ela tinha ouvido falar isso, e aquilo que ela ouviu terminou entrando muito fundo no peito dela, ela colocou essa confiança.